Olá pessoal, aqui é o professor Rafael, esse aqui é o meu canal, Teacher Rafael. E no vídeo de hoje nós vamos fazer a resolução da prova do Colégio Naval de 2019/2020, tá? A prova foi feita em 2019, só que os candidatos que foram aprovados, eles entraram em 2020 na escola. Por isso que ela é chamada de 2019 a 2020. Se você já gostou da ideia da gente estar resolvendo aqui a prova do Colégio Naval, não esqueçam que aqui no canal nós temos as primeiras provas, tá? Vou deixar aqui linkado as duas provas anteriores, que nós também já temos a correção aqui no canal, beleza? Então aqui com essa a gente fecha as 3 primeiras provas que o Colégio Naval já passou. Se você gostou da ideia da gente estar corrigindo aqui a prova, não esquece de deixar o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, você veio aqui, vem sempre aqui, assiste os vídeos, mas não se inscreveu, então não fica de fora dessa. Se inscreva no canal, tá? Então é isso. Deixe o seu like, se inscreva no canal e depois da vinheta a gente começa a correção. Vamos lá, pessoal. Aqui a gente começa com a questão 21. E a questão 21, ela diz o seguinte, ó. Read the extract from the text. 10 minutes later you get to work and shopping read the morning paper. Mark the option that can replace the expression get to. Aqui está pedindo o seguinte pra gente, ó. Leia essa parte do texto. Extract daria essa ideia. Leia essa parte do texto e aí ele te dá a parte, ó. 10 minutes, 10 minutos. Later you get to work and stop reading morning paper. Tá assim, ó. 10 minutos depois que você chega no trabalho e você para de ler o jornal, tá? Morning paper seria o jornal. E ele quer o quê? Ele quer que você saiba esse get to aqui, ó. Esse get to que vai fazer a diferença pra gente, porque ele tá assim, ó. Marque a opção que pode ser substituída, tá? A opção que pode substituir a expressão get to. Aqui eu coloquei todas as opções, ó. Nós temos o drive to, go to, find, arrive at, come from. Aqui o get to, ele vai ser o chegar, que a ideia é o quê? Depois que você chega no trabalho. Então nós temos que achar qual alternativa tem a ideia de chegar. Drive to, dirigir-se a. O go to, eu esqueci de colocar aqui, mas é ir a. O find é encontrar. O arrive at é o chegar e o come from é o vir. Você conhecendo o verbo arrive, você já consegue entender aqui que 10 minutos depois de você chegar no trabalho, tá? Então aqui bem tranquila, questão aqui de verbo barra vocabulário. Só que aqui, ó, o arrive é o chegar, o get to chegar, então questão 21, letra D, porque os dois têm a mesma tradução e podem ser substituídos. Na questão 22, tá assim, ó, leia essa parte do texto, mais uma vez aqui usando o mesmo vocabulário, Colégio Naval, ó, leia essa parte do texto. Ó, o ano é 2020 e são 7h45 de uma segunda de manhã chuvosa. Qual é a pergunta correta que se refere à palavra sublinhada? A palavra sublinhada nós temos o raining, que seria tipo chuvosa, tá? Então aqui ele está querendo o quê? Ele está querendo saber, ó, a pergunta seria como está o tempo? E aí nós temos que ver aqui, nós temos a letra A, what's the weather? O que está o tempo? Não serve pra gente. Na letra B nós temos o what's the weather like? Esse what's the weather like é o nosso gabarito, tá? Meio que não faz sentido você ver aqui o what's, o verbo to be, depois o like aqui. Mas essa é a estrutura que nós temos para perguntar sobre a personalidade das pessoas, tá? Eu posso falar what's the weather like? Eu tô querendo saber como está o tempo, tá? Essa é a ideia. Quando você faz referência a pessoas, é a personalidade. E quando é sobre o clima, né? A gente quer saber como o clima tá. E como o clima tá, está chuvoso. O how is the weather seria meio que ao pé da letra. Como está o tempo? Porém, não é dessa forma que a gente faz essa pergunta. A letra D. How is the climate like? Aqui eles usaram o how, né? Mais uma vez, trocaram weather por clima. Mas a estrutura, como eu já falei com vocês, tem que ser o what, verbo to be e o like, tá? E a letra E, what's the climate? Tanto que se vocês verem, ó, ela usou o what's e o climate, ela não colocou o like. Por quê? Weather e climate, eles são meio que
tem o mesmo sentido. Então, ela colocando, a questão poderia ser anulada, porque teria duas opções praticamente corretas. Beleza? Então, questão 22, letra B. A questão 23, ó, lembrando, pessoal, eu estou usando para fazer o vídeo aqui, é a prova amarela, tá? Quem está com alguma prova diferente, por exemplo, a verde, as ordens são diferentes, tá? Questão 23. Mais uma vez, ela usando o mesmo comando, ó, leia a parte do texto. They offer many advantages. The subject pronoun they refere-se a... Aqui é o seguinte, nós temos que prestar atenção, ela te dá essa sentença, ó. Eles oferecem muitas vantagens. O pronome sujeito, ó, o subject pronoun they refere-se a... Aqui a gente tem que ir lá no texto achar onde está esse they offer many advantages. E está aqui, ó, eles oferecem muitas vantagens. Como eu estou usando um pronome aqui, a ideia é o quê? Que ele está fazendo referência a alguma coisa que já foi dita antes. Então eu tenho que voltar um pouquinho a leitura, ó, mais ou menos ao ponto. Ó, o ponto está aqui, ó, então eu tenho driverless cars are not really driverless. The driver are computer that use radar, computer maps and other modern technology. They offer many advantages. Quem oferece muitas vantagens? Os driverless car. Driverless car a gente pode traduzir como carros sem motoristas. Como diz aqui o texto, ó, carros sem motorista não são realmente sem motorista. Os motoristas, eles são computadores que usam radar, mapas no computador e outras tecnologias modernas. Então, esse day aqui, ele não está fazendo referência à letra a alemão e Estados Unidos, a Alemanha e Estados Unidos. A letra B não está falando sobre o Volvo, Jimmy, Nissan e BMW, também não. A letra C está falando sobre computers with radars, não está falando sobre os computadores com radar. A letra D, driverless car, sim, está falando sobre os carros, entre aspas, sem motoristas. E a letra E fala sobre mapas no computador, também não. A ideia aqui de computador com radar, mapa no computador, está tudo dentro do driverless car, ok? A questão 24, ela diz o seguinte, ó. Leia a sentença abaixo, aqui ela mudou agora o comando, ó. Leia a sentença abaixo, below é abaixo. That's an intelligent car that works with a computer. Aquele é um carro inteligente que funciona com um computador. Qual é a forma plural dessa sentença? Então, nós temos aqui essa sentença, a gente tem que jogar para o plural. Primeira coisa, a gente tem que lembrar que nós temos o that, o this, o those e o these. Então, eles são meio que contrapartes. Tá? Nós temos o that sendo usado no singular e nós temos o those usado no plural. Então, se a gente tem o those, a gente já consegue ir eliminando algumas alternativas aqui de cara. Ó. Nós conseguimos eliminar a letra A, porque está usando these, e a gente consegue eliminar a letra D, que está usando these. A gente fica entre o those, da letra B, C e E. Por quê, pessoal? Nós temos o this, que é esse, essa. Nós aprendemos em pronomes demonstrativos, tá? Então, singular, these, plural, these. Um tem som de S e o outro tem meio que um som de Z, ó. These, these. Tá saindo meio ruim aqui, pessoal, mas tudo bem, tá? Acho que tá ruim, mas dá para entender. Então, nós temos aqui os dois usados para perto no singular, para perto no plural. E nós temos o that, que é usado para o singular, só que quando está longe. Ele é a contraparte do this, e a contraparte nós temos o those. Ali, por isso que a gente eliminou as alternativas que tinham o these, e ficamos só com o those, porque o those é o plural do that, tá? Aí nós temos o verbo is, que virou are, então ó, a B, a C e a E continuam. And, aqui da ideia de um ou uma, usado para palavras que têm o som de vogal. Todos estão sem, claro, porque não tem a tradução ali, é só um ou uma, não tem plural. Intelligent é um adjetivo. Em inglês, adjetivo ele não sofre alteração nem de gênero, não vai ter adjetivo para o feminino e masculino, e não sofre alteração para o plural, tá? Ele não vai para o plural. Então, na letra B, intelligent, correto.
Na letra C está com S, ó, intelligent. Então, por isso a gente consegue eliminar a letra C. E aí a gente fica entre a B e a E. Depois nós temos car, que no plural vai ficar cars. O that aqui, você deve pensar, então por que não virou those se é plural? Porque aqui, pessoal, ele está com ideia de pronome regular, tá? Regular, ó. Pronome relativo. A tradução dele é que. Então não tem que botar no plural. Permanece aqui o that. Aqui nós temos o verbo works. E o verbo recebe S quando ele está no presente na terceira pessoa. He, she ou it. Porque aqui eu falo, aquele é um carro inteligente que funciona. Então, o carro aqui está conjugando o verbo works. Tá? Então, tanto que a gente tem um pronome relativo aqui com função de sujeito, porque está vindo um verbo depois. Tá? Então, esse S aqui é por causa do sujeito, que não vai acontecer aqui, já que os sujeitos são carros. Tá? Então, o S aqui elimina, a gente consegue eliminar a letra E, e aí a gente fica com o gabarito a letra B. O with não vai mudar, é preposição, o A vai sair e computer vai receber o S para ficar com plural. Tá? Então, 24, letra B. A questão 25, volta o comando anterior, que a gente já vinha utilizando. Ó. Leia a parte retirada do texto. Ó. When the lights turn green and there are no other cars in the intersection, marque a opção que pode substituir a sentença sublinhada. A sentença sublinhada é There are no other cars. O que essa questão aqui está trabalhando? Ela está trabalhando no, some e any. O que a gente tem que lembrar? Temos que lembrar que frases afirmativas a gente usa o some, usa o any e usa o no. Por incrível que pareça, a gente usa o no em frases afirmativas. A frase é afirmativa, porém ela vai te jogar uma ideia negativa. Tá? Ela é afirmativa, mas tem uma ideia negativa. Em frases negativas, nós não podemos usar o some, nós podemos usar o any e nós não podemos usar o no. Por incrível que pareça, senão dá dupla negação. Tá? Interrogativa, a gente pode usar o some, pode usar o any, não pode usar o no. Ah, mas aqui eu estou usando o some e o any na afirmativa. Como é que eu vou diferenciar? O any na afirmativa ele vai ter a ideia de qualquer. Se você quer falar qualquer alguma coisa na afirmativa, usa o any. Se você quer falar com a ideia de algumas, usa o some. Na interrogativa, também é os dois, mas a gente diferencia o some quando você vai fazer uma pergunta, oferecendo ou pedindo alguma coisa, esperando uma resposta positiva. O any você vai usar em qualquer frase interrogativa, tá? Que não seja nem você oferecendo, nem você pedindo alguma coisa. Então, vamos lá. Aqui ele usou o no. Então, a frase é afirmativa. Então, a ideia é que não há outros carros. E a gente vai ter que utilizar, vai ter que trocar a sentença. A sentença vai ter que ficar negativa e permanecer com a mesma ideia. Primeira coisa, qual que a gente pode utilizar na negativa? Só o any. Então, a gente vai ver uma alternativa que esteja na negativa com o any, como a letra B, tá? There aren't any other car. Não há nenhum outro outros carros, tá? Então, letra B, matamos aqui bem tranquilo. Mas por que não pode ser as outras? Porque a letra A diz there are some other cars. Há uns outros carros. Aqui está dizendo que não há outros carros, a frase original. Então, se eu usar o some ali, não é a mesma ideia. A letra C diz there is another car. Há um outro carro. Não é a mesma ideia. A letra D, there are a few other cars. Há poucos outros carros. Também não dá essa ideia. Ali está falando que não há nenhum outro carro. Não há outros carros. E a letra E, não há muitos carros. Não há muitos carros. Não há nenhum carro no caso. Então, também não pode ser a letra E. Então, a questão 25, gabarito letra B. A questão 26, nós temos o seguinte, ó. Marque a sentença que não representa uma vantagem para os carros sem motoristas, os driverless cars. Primeiro, a gente tem que achar no texto onde está essa parte de vantagens, tá? Aqui eu já coloquei um quadradinho para ficar mais fácil. O que você vai fazer? Nessa questão está falando, marque a sentença que não representa uma vantagem. Pega essa palavra vantagem aqui e procura ela no texto. E ela está aqui, ó. Advantage. Então, ó. They offer many advantage. E a gente já usou essa sentença aqui em uma questão anterior.
eles oferecem muitas vantagens. Talvez a mais importante delas é a diminuição de mortes causadas nas rodovias. Por exemplo, em 1968, mais de 53 mil pessoas perderam suas vidas em acidentes de carros nos Estados Unidos. Esse número tem caído muito, já está em 33 mil, mas ainda é um número alto. Além disso, as pessoas ainda passam menos tempo presas no trânsito, e também não há necessidade das pessoas terem carteira de motorista. Uma das maiores desvantagens dessa nova tecnologia é o custo, que não é barato. 5 mil a 10 mil adicionando ao preço do novo carro. Então, você vai ter o preço do carro mais 5 a 10 mil a mais por essa tecnologia. Então, aqui tem as vantagens, que é a diminuição de morte, a pessoa não precisar ter carteira de motorista, a pessoa não ficar presa no trânsito, e a desvantagem é o alto preço. Então, a gente vê aqui, na questão 26 está. A primeira, letra A. Os carros robóticos, eles provavelmente reduzirão os números de acidentes. Beleza, a gente viu ali que de 1968 para o dia atual diminuiu bastante. Então, a letra A é uma vantagem. A gente quer que não representa uma vantagem. Então, elimina a letra A. A letra B, ela diz que as pessoas não passarão muito tempo presas no trânsito. Também é uma vantagem. Beleza. A letra C diz que o driverless car, os carros sem motorista, serão mais baratos, cheaper than regular car. Eles serão mais baratos que os carros regulares. Errado. Essa não é a vantagem, tá? Essa é uma das desvantagens, que o carro vai ficar muito mais caro. Então, ele não fica mais barato. A letra D diz que os motoristas, as licenças de motorista não serão necessárias, como diz no texto. E a última, letra E, diz que será possível relaxar em um carro robô. Sim, tanto que é o carro que dirige pra gente, né? A questão 27, nós temos o seguinte, ó. De acordo com o texto, a driverless car é um carro que, de acordo com o texto, um carro sem motorista é um carro que, a letra A, ele não tem nenhum motorista, e aqui lá em cima ele fala que, quando a gente viu, ó, não quer dizer que ele, driverless car are not really driverless car. Um carro sem motorista não é realmente um carro sem motorista. Então, aqui já mata a letra A, não pode ser a letra A. A letra B diz, usa tecnologia para se mover. Exatamente, quando ele fala modern technology. Então, 27, letra B. A letra C diz que ele vai aonde ele quer e não é onde ele quer, você tem que colocar lá o endereço, né? A letra D, apenas vai para o trabalho ou a escola, também não, o texto não fala isso. E a letra E, os motoristas e o carro sem motorista é o carro que dirige e lê o jornal. Não, é você que lê o jornal. O carro ele só dirige só, tá? Então não é a letra E. A questão 28 e última desse texto sobre os carros robóticos, nós temos, the robotic car, os carros robóticos. E aí nós temos letra A, lê jornal? Não, tá? Quem lê o jornal é o motorista. Então aqui, nós temos a ideia falando, você para de ler o jornal, então é você que está lendo. A letra B, turn right, left and green. Aqui está falando que ele vira a direita, a esquerda e verde. Não, aqui no texto ele fala que ele vira a direita, a esquerda, e quando as luzes estão verdes, que é o semáforo, né? A letra C, ele diz algumas palavras. O carro diz algumas palavras. Você chegou a ler o texto? Se você ler o texto, o carro diz algumas palavras sim. No texto fala que o motorista fala thank you, obrigado. E o que o carro diz? O carro diz algumas palavras como you are welcome, de nada, tá? Então a letra C é o nosso gabarito.